O vídeo número 4 dessa semana trata sobre a história de Jesus, mas já é o segundo vídeo, né? Porque no primeiro eu trouxe por aqui que o propósito deste livro que eu estou usando aqui, quem o escreveu, né, procura trazer aspectos específicos da vida terrena, principalmente alguns menos conhecidos. Então esse é o livro que eu estou usando, não estou tirando essa informação da minha cabeça, então todos os personagens bíblicos de A a Z, eu já consegui gravar todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I, e atualmente estou na letra J. Então, no primeiro vídeo vimos o que significa Jesus Cristo, por que veio esse nome, e Jesus, na verdade, significa simplesmente Yeshua Bar Yosef, ou seja, Yeshua, filho de José. É isso que significa. Só que aí, no grego, não existe esse som de Yeshua. Então, por isso que houve a transliteração, né? Então, requer um sufixo. Ele passou a se chamar Jesus, transliterado para o latim, passou a ser Jesus, que é traduzido por Jesus. E aí, continuando então, o texto diz o seguinte: em consequência do livro O Código da Vinci de Dan Brown, surgiu uma discussão acirrada em relação ao estado civil de Jesus. Embora a insinuação de um suposto casamento com a Maria Madalena tenha sido levantado no início da igreja, somente um grupo de pessoas a levou a sério até os tempos modernos. Há algumas décadas, qualquer sugestão de que Jesus tivesse casado não teria chamado a atenção de estudiosos. Hoje em dia, é tema de fortes discussões. Embora pareça consenso que ele não tenha se casado, alguns estudiosos admitem que essa hipótese fosse possível. Eles também concordam que, se ele fosse casado, isso não denigriria de forma alguma sua origem divina, nem diminuiria seu papel como salvador, nem degradaria o significado de seus ensinos, segundo o autor aqui. Em quase todas as culturas na época de Jesus, ser solteiro não só era extremamente raro, normalmente era algo que não se via com bons olhos. As únicas exceções importantes eram as virgens vestais romanas, que sempre eram liberadas de seus votos de celibato, né, incentivadas a se casar mais tarde. E os essênios, uma seita de ascetas judeus considerados muito estranhos e inatingíveis pela maioria dos judeus. É provável que, se Jesus fosse solteiro, a Bíblia teria dado alguma explicação para o motivo. Contudo, não há nenhum comentário sobre isso. Raramente as esposas são mencionadas nos textos da época, a não ser que desempenhassem um papel importante nos eventos relatados. Sabemos que os apóstolos eram casados e levavam as esposas em muitas de suas missões. 1 Coríntios capítulo 9, verso 5. Paulo optou por continuar solteiro, mas justificou essa escolha com o pretexto de que queria dedicar toda a sua energia ao serviço de Cristo. O celibato passou a ser adotado no início do cristianismo, e isso realmente contribuiu para que pagãos desconfiassem dos cristãos, o que agravou algumas das perseguições. No entanto, o celibato não era uma condição respeitada na época de Jesus. Se Jesus fosse casado, então Maria Madalena teria as mesmas chances que qualquer outra a ser sua esposa. Ela era dedicada a ele e ele era dedicado a ela. Por outro lado, os casamentos naquela época aconteciam cedo e eram arranjados e não baseados no amor ou na escolha mútua. Por isso, se ele tivesse casado, isso provavelmente teria acontecido muito antes de conhecer Maria. Embora a Bíblia não ofereça nenhuma explicação quanto ao motivo pelo qual ele era solteiro, também não faz nenhuma referência direta ou indireta à sua esposa. Por isso, a questão ainda é discutível. Ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu. No século VI da era cristã, um monge chamado Denis o Pequeno, usando fontes bíblicas e históricas, calculou o ano do nascimento de Jesus, e mais tarde a data passou a ser usada como referência. As datas eram identificadas como sendo de Cristo, antes de Cristo, AC, ou depois de Cristo, DC, no ano do Senhor. Era uma bela pesquisa acadêmica para a época, mas Denis cometeu um erro de 4 a 6 anos. Antes dessa época, as datas eram identificadas em relação ao reinado de um governante ou algum evento memorável. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, por exemplo, no segundo ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafé, no ano em que o rei Uzias morreu. Hoje, em sensibilidade daqueles que não aceitam Jesus como Salvador, os termos comumente aceitos são AEC antes da Era Comum, ou cristã, e EC na Era Comum. Bom, fico por aqui então. No próximo vídeo, parte 3 sobre Jesus. Valeu!